É isso, chegamos. Esse é o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e na próxima meia hora, na sintonia da 95,3, a Rádio Fiscar, você vai escutar diferente, você vai aprender, você vai ouvir uma entrevistada super especial. Todo sábado às 15 horas eu passo por aqui e trago um entrevistado, uma entrevistada ligada à arte, à educação e à cultura. Eu aproveito para convidar você para acompanhar o programa Subtexto também nas nossas redes sociais. Você pode se inscrever no canal Glauco Keller no YouTube, aí você vai acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. E no meu Instagram sempre tem dicas de eventos culturais, as pessoas que passam por aqui falando um pouquinho sobre o programa Subtexto, ou seja, dá para você conversar comigo e com a galera que passa por aqui. A entrevistada de hoje é professora, ela é escritora, ela é atriz e nesse último final de semana, eu tive a oportunidade de ler uma peça de teatro que ela escreveu. Para quem está acompanhando o programa pelo YouTube, a peça se chama Marias do Rio. Eu estou falando da Sandra Maria Job. Falei certo o seu sobrenome, Sandra? Boa tarde. Certíssimo. Boa tarde, certíssimo, é isso aí, Job. Ô Sandra, por que você optou em abreviar o Maria do seu nome? Me chamou bastante atenção, em especial por conta do nome da peça, que é lindíssima, que você escreveu. Obrigada pelo lindíssima. Na verdade, eu pensei, parece que não, mas eu pensei bastante antes de abreviar, se não abreviava, porque é assim, eu nasci Sandra Maria Job, enquanto docente, eu me transformei em Sandra Job. E aí, enquanto escritora, eu queria dar uma diferença, sabe? E quando eu tento lá fazer meu trabalho de atriz, eu assino Sandra Maria. São pessoas diferentes. Parece que não, mas são pessoas diferentes. Você tem uma preferência por alguma dessas pessoas, Sandra? Eu tenho, olha, eu sou, né, sou suspeita para falar, mas eu sou apaixonada por todas essas pessoas, todas essas Sandras. Elas têm algo em comum, né? E se preocupam, trabalham por um bem comum. A diferenciação é só para eu não me perder no meio de tantas possibilidades. E para as pessoas, uma hora, quem sabe, um momento, entender que Sandra Maria, a atriz, foi uma tentativa de fazer alguma coisa de útil, de importante, né, para as pessoas. A Sandra Maria Job é uma pessoa e a professora Sandra Job é uma outra pessoa, assim, né? Enquanto professora é uma outra pegada, é uma outra coisa, sabe? E foi por É isso, eu timidez sou. também. E foi por Você? timidez. Oi. Sandra, você sabe que eu tenho. O meu nome é Glauco Keller Vilas Boas, né? Eu até já contei isso em uma crônica, mas eu vou aproveitar, já que a gente está falando de nome, e falar para você. Eu, durante muito tempo, assinei Glauco Vilas Boas, naturalmente veio porque era o meu último sobrenome. Mas havia um cartunista muito famoso aqui no Brasil, o Glauco Vilas Boas, que infelizmente acabou sendo assassinado, ainda muito jovem. E no dia do assassinato do Glauco, confundiram o Glauco cartunista comigo, porque ele era Glauco Vilas Boas também. E foi uma confusão danada aqui na cidade. Eu estava fora da cidade dando aula. Chegaram a ligar aí à casa da minha mãe, dizer que eu tinha sido assassinado, e não era eu. É, e a partir daí eu resolvi mudar para Glauco Keller. Eu tive uma experiência relativamente traumática e acabei mudando, mas eu achei linda a sua explicação das várias Sandras, as várias Marias que habitam as diversas profissões que você tem. Você que está acompanhando o programa Subtexto de hoje, eu sou o Glauco Keller e hoje eu bato um papo
com a Sandra M. Job, que é escritora, mas também, como ela já falou, é professora, é atriz, e nessas 3 profissões eu posso garantir que ela faz um trabalho, eh, de certa forma, que dialoga com a ideia de igualdade, com a ideia de combate à violência de gênero, o racismo e tantos outros preconceitos que ainda habitam a nossa sociedade. Se você quiser acompanhar o programa Subtexto pelo YouTube, vai lá, se inscreve no canal Glauco Keller e você pode acompanhar essa entrevista em áudio e em vídeo. Ô Sandra, você é formada em letras, depois você fez mestrado em letras, e em que momento você achou que você tinha jeito de professora e que você talvez essa podia ser uma das várias facetas da Sandra? Olha, na verdade eu nunca pensei que eu seria professora, né, a ideia não era essa. Aí quando eu fiz letras, eu me apaixonei pelo curso, me identifiquei muito, eu já gostava muito de ler, né, aprendi a gostar de gramática e entender, né, a gente às vezes não gosta das coisas porque não conhece, né, não entende. E eu passei a entender gramática, apaixonei pelo curso. E professora na minha vida, para resumir assim, né, é mais ou menos aquilo que canta o Chico Buarque: "A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá". E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu não entrei com a intenção de ser professora. E de repente eu tive que ser professora por questões financeiras, e quando eu abraço alguma uma profissão, alguma causa, eu vou com, né, com ética, com questão moral, eu vou para fazer, na medida do possível, o melhor, né, em respeito às pessoas que estão ali, trabalhando comigo ou tentando aprender comigo alguma coisa. Então eu me tornei professora. E fui indo. Bom, se é para ser professora, eu quero ser professora universitária. E aí entrei para o mestrado, e foi quando aí a vida de novo me levou para um outro caminho. Eu não queria trabalhar com questões de gênero, queria questões sociais, mas eu não queria questões de gênero. Mas caí com questões de gênero por conta da minha orientadora, a professora Giselda. E aí eu me apaixonei por essa questão de gênero, né, fui entendendo, fui compreendendo, me apaixonei. Logo depois entrou a questão de raça também nas discussões, nos estudos, nos trabalhos. E aí quando eu parti para o doutorado, não, é isso que eu vou continuar, poderia ter mudado. E não, vou continuar, vou aprender mais sobre isso. E e foi assim que eu me tornei uma professora mesmo e um pouquinho melhor, porque aí eu já fui com uma outra, visão de mundo em relação às questões raciais, às questões de gênero, né. Eu me tornei, nesse aspecto de conhecimento, uma professora melhor. Ô Sandra, você é paraense? Não, eu sou paulista, nasci em Riolândia, ali perto de São José do Rio Preto. Mudei para São Carlos em 87 e aqui eu morei alguns anos, minha família mora aqui em São Carlos, tal. Mas aí eu fui estudar fora, né? Eu fui estudar em Londrina, e aí depois de Londrina, graduação e mestrado. Aí depois eu fui para Florianópolis fazer doutorado. E aí, de repente, passei no concurso no Pará. Estou no Pará. É isso, esse é o programa Subtexto, hoje recebendo a professora, atriz e escritora Sandra M. Job, que fala um pouquinho do seu trabalho, da sua pesquisa, da sua história. E você pode acompanhar esse programa que você curte aqui na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3, também no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller, lá você vai encontrar essa e outras entrevistas em áudio e em vídeo.
Ô, Sandra, eu queria focar um pouquinho na Sandra escritora e falar um pouquinho do livro Marias do Rio. É uma peça teatral que a Sandra escreveu para nortear um pouquinho as pessoas que estão acompanhando a gente. E essa peça conta a história de uma visitante que chega a uma localidade e lá ela se depara com várias Marias, e essas Marias, de alguma maneira, começam a contar as violências pelas quais passaram, violências essas que são de cunho dos mais variados, né? Todas elas oriundas do patriarcalismo, do machismo, e num determinado momento essa visitante ela se impacta pela fala de uma ribeirinha que é a mais velha, a mais sábia, e essa ribeirinha ela começa a incentivar que as outras ribeirinhas contem suas histórias, relatem suas histórias, e a partir daí eu fiquei curiosíssimo para assistir a peça, porque é, ela lida, me emocionou bastante. Eu imagino como é a peça sendo interpretada. Eu queria perguntar para você, Sandra, como que foi escrever a peça de teatro, só para deixar claro para o nosso ouvinte, é um gênero textual que é feito, que dialoga diretamente com a dramaturgia, é feito para ser interpretado. Então, a peça tem basicamente dois tipos de texto. Tem o primeiro texto, que é o texto que na verdade são as falas dos personagens, né, os diálogos, e tem o texto que são os apontamentos de cena, né, para o diretor, e a peça, o livro da Sandra, traz isso. Sandra, por que a escolha pela dramaturgia para você falar de um tema tão pesado, um tema tão relevante? Enquanto docente, eu tenho feito palestras, né, oficinas, minicursos, que debatem, que explicam, que dialogam, né, que coloca em pauta, em discussão, a questão de gênero, a questão de raça. E eu nunca pensei, eu nunca tinha escrito uma dramaturgia, vou ser sincera, nunca tinha, né, nem tinha passado pela minha cabeça que eu daria conta de fazer. Uma professora do município, lá em Breves, me procurou pedindo ajuda para dramatizar um poema do então marido dela. Ela veio acompanhada de mais umas 4 mulheres. Achei aquilo fantástico, assim, né? E a minha cabeça já. E aí eu falei assim: tudo bem, eu posso ajudar, mas vocês não querem? Vocês não acham que seria interessante montar um grupo de mulheres, né? Para fazer teatro, né? Elas gostaram da ideia, só que são professoras, cada uma tem uma ocupação, e aquele grupo inicial não conseguiu prosseguir sozinho, né? E a menina que tinha pensado em me procurar, ela gosta muito. Ela gosta de cantar, ela gosta de interpretar, ela gosta. E em breve as oportunidades são poucas nesse sentido. E aí a Sandra Maria Job falou assim para Sandra Job: vamos ajudar, né? Vamos fazer alguma coisa. Foi quando eu pensei em montar um projeto de extensão, porque por conta do meu trabalho eu não poderia ficar me dedicando, né, e sair para viajar assim ao meu bel prazer, né, porque eu sou dedicação exclusiva e eu não poderia. Aí eu montei um projeto de extensão voltado para o teatro amador. Né, e aí a professora Sandra Job falou: agora você tem que dar conta. Pede lá para Sandra M. Job se virar. E escreveu uma peça. E como eu trabalho com essas questões na universidade, eu falei assim: eu também não posso procurar um assunto muito longe daquilo que eu trabalho, porque, né, por conta de tempo, né? E vi ali uma oportunidade, né? Vi ali uma oportunidade de ampliar a forma como chegar nas pessoas para falar sobre gênero, para falar sobre raça. E aí a peça foi sendo criada, né? Foi sendo criada. Demorou um pouquinho assim, né? Fazia um pouquinho, vamos ver, vamos testar.
principalmente porque queriam que fosse um musical, porque ela gosta de cantar, né? É a Alessandra, ela gosta de cantar. Falei, também nunca tinha feito, né, composição. Falei assim, bom, agora vamos ver que bicho que dá isso aí, né? Eu gosto de desafio. E aí a peça foi sendo criada, né? Foi sendo montada, e no final de 2019 a gente tinha o texto pronto. Isso eu comecei, isso eu comecei em março de 2019. Em julho de 2019, nós fizemos uma performance, porque ao mesmo tempo eu construí duas peças. Uma, que é essa que você leu, voltada para o público mais, né, adolescente, mais de 12 anos, e uma outra para as crianças, né? Foram sendo criadas juntas. E a gente fez uma performance em julho de 2019 das duas peças. E aí eu falei, gente, agora a gente tem que decidir qual que vai para frente, porque não vai dar para. E aí vamos fazer Marias do Rio. Aí acabei, né? E final de 2019 estava pronto. E 2020, março de 2020, a gente levou para cartaz. Fizemos 5 apresentações lá em Bretas. E foi assim que eu caí na dramaturgia, meio que por acaso. É aquilo que eu falei do Buarque, a gente quer ter voz ativa, mas o destino carrega a gente para lá. Hoje o programa Subtexto recebe Sandra M. Job, escritora, professora, atriz e eu vou dizer agora também compositora. A peça é Marias do Rio, para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, ó, o livro está aqui, Marias do Rio. Tem 4 ou 5 músicas, Sandra, escritas por você. Nesse texto aí tem 5 músicas. E como que foi fazer música, sendo que você era uma professora, você estava com um projeto de extensão, que obviamente dialogava com a sua pesquisa, mas fugia muito daquilo que você fazia. Como que foi esse processo? Principalmente porque eu não sei cantar nada, né? A primeira música foi, né, foi ruinzinha assim. Foi ruinzinha assim, o primeiro texto, a primeira composição. Aí essa menina que sabe cantar, eu falei para ela, tenta colocar uma melodia. Aí ela tentou lá, né? E precisando dessa palavra, né? Palavra que tem demais, não tá dando, não sei o que que tem. Aí cortou um monte de palavras. Aí eu peguei a sacada, entendeu? Aí, bom, que gênero que a gente vai fazer? A Mana Maria, que é a segunda música do texto, é uma é um carimbó, né? Então agora, quando tem que fazer assim, eu falo que gênero que vai ser. Porque aí eu escuto o gênero e vejo mais ou menos a batida, e em cima daquela batida aí eu sei quantas palavras que eu tenho que colocar, porque eu não entendo muito desse negócio de melodia, essas coisas. Mas aí eu ouço e vejo mais ou menos quantas palavras, quando, né, os versículos, como é que tem que ser. Agora fica mais fácil, né? Aí elas dizem assim, agora chegou redondo, fica mais fácil colocar a melodia. Porque aí eu exagerava nas palavras no começo, sabe? Ô, Sandra, você sabe que você me lembrou uma história. Eu gosto muito do Raul Seixas, né? Eu falo que o Raul é meu psicólogo, ele sempre tem alguma coisa a dizer nos momentos que eu mais preciso, né? E um dos grandes parceiros dele foi o Paulo Coelho, que veio da escrita e não sabia fazer música. E tem uma história que diz que o Raul ensinou o Paulo Coelho a fazer música com a música Al Capone. Ele pediu pro Paulo Coelho escrever uma música sobre o Al Capone e ele veio com um texto muito grande, um texto oriundo da prosa. E o Raul falou para ele: não, não é nada disso, você tem que falar assim, ó, Rei Al Capone, vê se te emenda. Você está dizendo tudo em 2 versos, ele sintetizou. E é um aprendizado, né, Sandra? É um aprendizado, é bem isso aí mesmo, viu? É porque a gente vem da prosa, aí tinha muitas palavras, né? Porque eu falei assim, não pode ser tipo um poema, porque o poema tem muito poucas vezes, né? Pouquíssimas palavras. Aí eu entendi que você até conta uma história, mas você tem que contar uma história com poucas palavras.
É isso, esse é o programa Subtexto. Hoje eu tenho o prazer de receber na bancada virtual do nosso programa a escritora, professora e atriz Sandra M. Job, que fala um pouquinho sobre o seu processo de escrita, sobre a peça Marias do Rio, que é lindíssima, que discute questões relacionadas à violência sistêmica contra a mulher de uma maneira lúdica, de uma maneira sensível, mas ao mesmo tempo de uma maneira necessária. Você que está acompanhando a gente na sintonia da 95,3, ouvindo, escutando, curtindo diferente, você pode acompanhar esse programa também no YouTube, em áudio e em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e lá você vai encontrar esse programa, esse bate-papo com a Sandra. Ô, Sandra, antes da gente migrar especificamente para a temática da sua pesquisa, para a questão de gênero, para a questão de violência contra a mulher, eu queria te perguntar da sua relação musical com a Larissa. Essa semana não, esse mês eu tive a oportunidade de acompanhar a Sandra e a Larissa, que é uma musicista que é aqui da cidade de São Carlos. Ela musicou uma das canções que se encontra inclusive no livro, na peça, e a Sandra interpretou, atuou, representando lá várias das personagens. Onde você conheceu a Larissa? Como que é a sua parceria com ela? Bom, eu ainda estava no processo de musicalizar as músicas, né? E no meu grupinho lá de teatro, só tem uma pessoa que canta, né? Eu falei, gente, eu preciso aprender, preciso aprender a cantar, né? Assim, preciso aprender. Aí eu procurei uma escola aqui de música aqui em São Carlos, né? E uma dessas estou saindo, a Larissa está lá sentada. E, né, eu sou uma pessoa muito dada, não parece, mas eu sou uma pessoa muito dada. E ela também é. E aí já peguei o telefone e já ficamos amigas. Ela era professora nessa escola. E né, depois eu falei para ela que eu estava querendo aprender, e aí chegou a pandemia, e ela tentou me ensinar a dar aulas online, né? Putz, mas não é o jeito para tentar de jeito nenhum. Cantar é difícil. É, aí tentou tal, e eu tenho muita vergonha também, mas cantar é difícil. Mas eu já cantei, às vezes, professor é artista, você sabe, né? Professor é artista, eu digo que professor tem que ser artista. Um dia, numa aula, num curso que eu estava ministrando quando eu estudava em Londrina, quando eu trabalhava em Londrina, estava ministrando uma oficina, e eu ia tocar uma música do Raul Seixas, diga-se de passagem. O som não funcionou. Tentou, eu não funciona, não funciona. Eu falei, tá bom, então, chá comigo, eu vou cantar esse negócio. Aí eu cantei lá. Um aluno disse que estava melhor do que o Raul. Eu falei, opa, ele foi bonzinho. E assim eu fiquei amiga da Larissa e eu precisava, como é um musical, né? Eu não queria só apresentar uma ceninha, eu queria apresentar um finalzinho. E o final é aquela música, né? Eu falei, Larissa, me salva aí, por favor, né? E ela prontamente colocou, porque já existe uma melodia para aquela música, só que aí ela preferiu fazer uma outra, né? Eu falei, quem sabe, sabe. Então, faz aí uma outra melodia, né? Que ficou muito bonita, diga-se de passagem, eu acho. Ficou muito bonita mesmo. Convido você que está acompanhando a gente em 95,3 para ler o livro, para conversar com a Sandra e também conhecer o trabalho da Larissa. Você me desculpa, qual que é o sobrenome da Larissa, Sandra? Pedrosa, Larissa Larissa Pedrosa. Pedrosa. A Larissa, lá no Shot Café, ela tocou violão, ela cantou. Foi, assim, uma apresentação lindíssima, me encantou bastante. Ô, Sandra, eu queria focar especificamente no objeto da sua pesquisa. Você, no final do Marias do Rio, você traz inclusive a definição de alguns termos que muitas vezes a gente ouve, mas acabam perpassando pelos nossos conhecimentos e a gente acaba
refletindo sobre ele. Você fala o que é sexo, o que é gênero, o que é feminicídio, o que é sexualidade, o que é homossexualidade, heterossexualidade. Por que que você acha que essas palavras hoje incomodam tanto algumas pessoas na sociedade brasileira? Infelizmente, né, embora a gente viva no ano 2021, né? Desculpa, 2024, eu estou atrasada. Né? Nos Só, anos só, 2000, só te interrompendo, 2021, porque é o ano em que saiu o livro, né, Sandra? O exato, Marias do Rio, a edição de 2021, 2020, perfeito. exatamente. E as pessoas ainda tendem a se manter fechadas. é, eu acredito que por falta de conhecimento, foi o que eu comentei, às vezes as pessoas desgostam, né? Dizem que não gostam, que não toleram, coisas que às vezes as pessoas não entendem o que são, como é que são, por que que são, ou seja, ignoram, é desconhecimento mesmo, né? As pessoas se encontram muito fechadas. E, mas o problema não é a pessoa ser fechada, é a pessoa não estar disposta a ouvir o outro. Porque eu posso desgostar de algo, não gosto disso aqui. Mas se tem alguma pessoa disposta a falar, a discutir sobre, eu não posso me fechar, dizer que não, aqui não. Eu tenho que ouvir, né? Eu tenho que tentar ser mais empática. As pessoas, eu costumo dizer também que no, se lá no século lá das trevas, né, o, as pessoas eram ignorantes e por isso, né, na época dessa, entre aspas aí, escuridão, as pessoas eram tão intolerantes por conta dessa ignorância. Hoje as pessoas são ignorantes por conta do ego, né? Do egoísmo, do egocentrismo. Eu, o outro não importa. Eu acho que não é por aí. Então, muito dessa rejeição, não quero saber, mas por que falar disso? Porque muitas pessoas falam, mas por que falar disso? Né? Eu escuto muito, por que falar disso? Por que falar de racismo? Por que falar de gênero, de mulher? Olha quantas conquistas as mulheres, né? Eu acredito que é egocentrismo. As pessoas não estão preocupadas, elas estão confortáveis nas suas condições é, seja social, seja de ignorância, seja de mundinho, e ela não quer ouvir nada que possa perturbar no bom sentido, que possa, né, balançar de repente as verdades tão bem guardadas, tão bem construídas, e que sustenta esse mundinho no qual elas estão fechadas. Ô Sandra, você sabe que eu costumo dizer que o conservador é, no fundo, um grande ingênuo, porque ele tem a ingenuidade de achar que o mundo vai continuar sempre do jeito que é, né? É o mundo que tem que se adaptar a ele, não ele se adaptar ao mundo, né? E o termo gênero assusta demais essas pessoas, né? Sendo que, na verdade, o termo gênero é uma construção social que, independentemente dessas pessoas gostarem ou não, ela existe, é fato. É diferente de você optar por gostar ou não de sorvete de limão ou sorvete de chocolate, Exato, né? É, exato. tem coisas que não tem que gostar ou não, elas são e ponto, né? E Eu você tem que queria, respeitar. exatamente, você tem que respeitar, você tem que ouvir e não ter uma ignorância deliberada, né, Sandra? Porque hoje eu vejo Exato, muito isso, né? Uma ignorância intencional. Parece que as pessoas querem ignorar determinadas coisas. exato. Mas eu queria perguntar algo que eu acho relevante. Você é uma mulher negra, que milita, obviamente, contra preconceitos dos mais variados, em especial contra a mulher, e eu queria perguntar o que que tem de você no livro Marias do Rio. Pergunta difícil.
Tem tudo. Ali tem tudo. Tem a Sandra Maria Job, tem a professora Sandra Job e tem a Sandra M. Job. Ali tem todas todas as mulheres que habitam em mim estão ali. Em cada fala, eu não vou negar para você, em cada fala, em cada vírgula, e foi tudo proposital. É tipo assim, eu não vou conseguir mudar o mundo, ninguém né, é humanamente impossível. Mas eu vou deixar o meu recado, sabe? Foi com essa proposta. Precisava escrever, né, por conta do projeto. Falei, eu vou aproveitar e vou deixar meu recadinho em cada vírgula que eu colocar nisso aqui. Foi de Ô, propósito. Sandra, o que que você ouve? Que tipo de música você gosta de ouvir? E você tem um escritor, uma escritora favorita? Olha, eu sou uma pessoa, por isso que eu não entendo por que que tem gente tão fechada para escutar aquilo que ela nunca escutou, sabe? Eu não entendo, porque com relação à música, eu sou assim, eu escuto de tudo. E eu sou apaixonada pelo Nando Reis, cara. Eu sou apaixonada pelo Nando Reis. Se você falar assim, em termos de música, eu gosto mais. Tá, não sei o que que tem, assim, eu gosto demais. Não Ah, que sou de música. escolhas, que escolhas maravilhosas que você fez, né? Você passou pelo clássico, pelo tão necessário funk, né? Que para variar é objeto de preconceito, assim como foi o samba, como foi a capoeira, como foi o rock. Você sabe que eu falo para os meus alunos, quando tem os 3 P's, preto, pobre, periférico, pode ter certeza que vai incomodar e vai ser objeto de Vai, censura, exatamente. de preconceito e assim por diante. E o Nando Reis, maravilhoso, né? Ô Sandra, a gente está chegando ao final do programa Subtexto de hoje e na apresentação que você fez junto com a Larissa no, no Café Entre Linhas, lá no Shot, depois que você terminou, eu não me lembro exatamente quem, mas me lembro bastante, assim, de uma voz dizer por mais Sandras. Eu achei super bonito, queria terminar o programa de hoje agradecendo a sua presença, te parabenizando pela necessária militância, pelo livro, pela batalha e por mais Sandras. Obrigado, Sandra. Ah, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você, com vocês, ouvintes. Sempre que precisar, estamos aí. Obrigada mesmo. Gostei de bater esse papo. Esse foi mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller, eu vou ficando por aqui, mas você sabe que sábado, às 15 horas, na sintonia da 95,3, você vai acompanhar sempre uma entrevista com um agente cultural, com um escritor, ou seja, muita arte, muita educação e cultura. Eu fico por aqui, mas volto sábado, às 15 horas. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.